da Verdade, um programa para a Igreja de Jesus. Muito boa tarde, começando mais um programa Coluna da Verdade. Nós estamos durante todo esse mês de dezembro juntamente com você aqui juntinhos na 103.7 Gospel FM, né? Que bom, amado, que você tem sido fiel, tem escutado o nosso programa e nós ficamos muito alegres com isso. Então você que está nos ouvindo em todas as cidades circunvizinhas aqui, onde as ondas do rádio permitem chegar, tá? Então, para você aí da cidade do Crato, vocês aqui em Juazeiro do Norte, você que está em Abaiara, você que está em Missão Velha, Caririaçu, e tantas outras cidades aí para o lado do Pernambuco também, que não sabemos, e os demais ouvintes que nos ouvem aí através da web rádio, né? Então, isso é muito bom estar com você. Desde já, o nosso muito boa tarde para você. Que a graça do nosso maravilhoso Deus esteja sendo derramada sobre você, sobre sua vida, sobre toda a sua casa. E aí, durante esse mês, nós temos falado aqui algumas coisas com relação a Natal, né? Então, falamos de um Jesus Cristo profetizado, né? Falamos de outras características, como do nome de Jesus, né? E aí, queremos hoje continuar falando sobre essas coisas e talvez o tema hoje, pastor Franco Júnior aqui comigo, né? Que tal nós tentarmos responder a seguinte pergunta: é pecado o crente celebrar Natal, essa festa, afinal de contas, é uma festa verdadeiramente cristã ou ela é uma festa pagã? Nós vamos encontrar então pessoas que vão defender cada um desses lados aí. Aqueles mais radicais vão dizer que talvez não deveríamos celebrar de modo algum essa festa, porque ela não se encontra na Bíblia, né? Outros, por sua vez, talvez como nós aqui presentes, vamos dizer, não, olha, eu sei que a festa é uma festa inventada, criada, mas vamos aproveitá-la para anunciar o verdadeiro celebrante desse Natal, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nosso muito boa tarde para você. Eu sou o pastor Carvalho, Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, e comigo aqui, né, um fiel companheiro, o pastor Franco Júnior. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Carvalho, boa tarde, ouvintes. E hoje eu acho um tema bastante relevante. Aliás, diga-se de passagem, temos falado aqui sobre bastante tema relevante, mas muito propício para o tempo que nós estamos vivendo, né? Aonde tenta-se apagar toda a cultura cristã de uma forma geral e, ao mesmo tempo, se é tão propagada esse Natal, né? Uhum. E aí a gente aqui vai tentar responder essa questão. E aí, nós abraçamos essa festa natalina, essa festa deve ser celebrada pelo cristão. Eu acho que o programa de hoje promete. E uma boa tarde aos nossos ouvintes aí. E como sempre, aquela turma de longe, né, pastor, que está nos ouvindo. Temos turma aí no Rio, temos turma aí na Bahia, em Fortaleza, e a turma daqui pertinho, Crato, Barra. Pessoal ali do Rio Grande do Norte também, né, através do pastor Adeilson, ficaram de estar nos ouvindo nessa tarde, né? Eles estão em festa lá, então é mais um grupo de ouvintes aí, amigos. Amém. E tem os ouvintes fiéis lá de Pau dos Ferros, né? É isso mesmo, estou falando Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros. Isso. Que bom, amado. Então, olha, que tal nós continuarmos aqui ouvindo uma música, né, que fale exatamente desse aniversariante, Jesus Cristo, e aí depois voltaremos para conversarmos algumas coisas com relação a Natal. Mas fica frio, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, para querermos sermos, né, mais justos ou mais santos do que ninguém. Nós queremos ser zelosos da palavra de Deus, queremos ter o cuidado e atentar para o que a palavra de Deus nos orienta, nos recomenda, e assim nós vamos vivendo dia a dia, né, entendendo que somos pecadores e por isso precisamos constantemente estar revendo nossos valores, nossos conceitos, estar nos arrependendo e amando e seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como você também. Então fica conosco, não sai daí não,
e vamos ouvir uma música agora em nome de Jesus. Jesus, estou te amando mais, ó doce Jesus, Jesus, estou te amando mais, por mais te conhecer, estou te amando mais, por mais poder te ouvir, estou te amando mais, ó doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais, ó doce Jesus, Jesus, oh, não, vamos declarar ao Senhor o nosso amor, a nossa admiração e a nossa gratidão. Por cantar teus louvores, estou te amando mais. Obrigado, Senhor. De ti recebo tanto, por isso te amo mais, ó doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais, ó doce Jesus, meu Jesus, estou te amando. Doce Jesus, oh meu Deus, estou te amando, sempre quero te amar, oh meu Jesus, estou te amando mais. Estou te amando mais, Senhor. Oh, aleluia. Doce Jesus, Jesus, estou te amando mais. Ó doce Jesus, estou te amando mais, ó doce Jesus, estou te amando
Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Aleluia, nós amamos Jesus também, né? Mas aí, amado ouvinte, você que de repente chegou agora, você já é acostumado a ouvir os nossos programas, então você sabe que nós temos falado durante todo o mês de dezembro aqui sobre esse tema relacionado ao Natal. Então não é ainda o momento da palavra, mas eu vou ler um texto bíblico aqui para você que vai contextualizar algo, pastor Franco Júnior e amado ouvinte, para nós entendermos talvez a raiz mais remota dessa festa de Natal. Olha, o livro de Gênesis, lá no capítulo 10, a partir do verso 8, diz assim, ó: Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Lidmim, aí continua aqui uma geração, mas eu quero chamar a atenção uma coisa interessante. Amado pastor Franco Júnior, compartilhar uma coisa com o senhor. Eu me apaixonei por duas coisas recentemente. Pelo estudo da música, né? Estudo formal, isso me encantou. Há 2 anos eu estou estudando música. E a outra coisa que tem me encantado é estudar a língua hebraica, né? Então, um dia eu disse para mim mesmo, rapaz, como é que alguém consegue ler uma partitura, né? Olhar para uma partitura musical e ler aquele negócio ali, eu disse, não consigo ler isso nunca. E graças a Deus consigo tocar e ler hoje, né, por partitura. E aí, certa vez, olhando assim para uma Bíblia em hebraico, eu digo, misericórdia, como é que alguém consegue ler isso aí, rapaz? Mas, amado, é fantástico. E aí, quando a gente começa a conseguir ler, né? Então, por exemplo, o nome aqui de Nimrod, né? Engraçado, lá no original, no N, não, é um M, né? A letra M, só que o M lá é um tanto quanto mudo. Mas é a origem da palavra, sabe o quê? Rebelde. Olha que coisa interessante. O nome desse personagem aqui é Rebelde. E o que é que ele faz, amado? Ele começa, então, né, a edificar cidades. Dentre elas, a grande Babilônia, o que é que ela representa para nós, essa cidade, né? Toda a origem ali dessas coisas relacionadas à magia, né? A culto de Baal e coisa parecida. Esse personagem fez isso aqui. E aí existem algumas, digamos assim, histórias que eu vou chamar de extras bíblicas, né? Ou seja, ela não está na Bíblia. Mas aí esses documentos antigos falam a respeito desse Nimrod, cujo nome significa o quê? Rebelde. Sendo rebelde, entendemos que ele afastou-se de Deus e com ele, a geração dele, começa uma grande, digamos assim, apostasia que vai profanando cada vez mais o nome de Deus. Mas detalhe, aquele que é capaz de criar cidades, ele tem um senso e uma capacidade de organização muito grande. E todo esse sistema profano dele também foi muito bem organizado e muito bem articulado. Dizem esses textos extra-bíblicos que ele era de um desvio tão grande em relação às coisas de Deus que ele casa com a própria mãe, né? Cujo nome era um personagem, uma mulher chamada Semíramis, né? Então esse camarada acabou tendo uma morte prematura, comparada assim com a quantidade de anos que as pessoas viviam na época.
Aí a mãe dele, nesse sistema aí todo criado por ele de paganismo, né, e de profanação do nome de Deus, começa a desenvolver uma história verdadeiramente maligna, mas que tinha por propósito exaltar o nome desse cidadão, né? Então ela começa a alegar que, olha, de um pedaço de uma árvore que estava morta, né, nasceu dela um grande pinheiro, e isso foi assim da noite para o dia. E esse pinheiro simbolizava, na realidade, uma espécie de renascimento do Nimrod. Que coisa interessante. Aí você diz, e o que é que isso tem a ver conosco? Vamos acompanhando a história que nós vamos então perceber. E aí, mediante essa história criada e elaborada por Semíramis, né, todo ano, no dia do aniversário de nascimento desse cidadão chamado Nimrod, que significa o quê? Rebelde, ela alegava que Nimrod visitava essa árvore, que por causa disso sempre se mantinha viva. E aí, para celebrar esse aniversário de Nimrod, o que é que eles faziam com essa árvore? Deixavam presentes e oferendas nessa árvore. Está começando a ligar as coisas. Então, o dia de aniversário de Nimrod era o dia equivalente hoje ao 25 de dezembro, né? Então, essa seria, segundo esses documentos antigos, extras bíblicos, a ideia mais remota dessa celebração que fazemos hoje no dia 25 de Natal. E aí, ao longo das culturas, pastor Franco Júnior, que interessante, olha, essa Semíramis vai tornar-se para outras culturas, por exemplo, como lá no meio dos babilônicos, né? Ela vai ser chamada de Rainha dos Céus. Há alguma semelhança a mais com a nossa cultura? Nimrod vai receber vários nomes, mas dentre eles, ele começa a ser chamado de Divino Filho dos Céus. E aí, por conta disso, desenvolve-se toda uma cultura de idolatria a Semíramis, Rainha dos Céus, e a Nimrod, chamado Deus Filho do Céu. Isso por grandes gerações. Então, esse camarada, que a princípio era um homem rebelde, ele passa aí sendo, digamos assim, comparado com Messias. Só que esse era filho de Baal, Deus Sol. A própria comunidade do Egito, segundo esses mesmos estudiosos, dizem aí que o filho dessa rainha do céu, ou seja, lá no Egito tem uma história de uma provável rainha do céu, que por coincidência cultural ou então propagação e possíveis desvios de geração em geração, teria nascido nesse mesmo dia, né, 25 de dezembro. Então todo o mundo pagão celebrava essa famosa data de nascimento anual de Nimrod, né? Então, durante muito tempo isso. Então, tudo isso foi arquitetado, foi engenhosamente elaborado pela mãe, né, de Nimrod, que era Semíramis, né, e isso vai se transformando em um objeto de culto e de adoração para as diversas culturas aonde isso chegou, né? Dizem que lá no Egito, a Semíramis era equivalente a Ísis e Osíris, né, mãe e filho. Lá na Ásia recebia o nome de Cibele e Deóis. Na Roma pagã era chamado de Fortuna e Júpiter. E isso também há vestígios disso, sabe onde também? Na Grécia, na China, no Japão, no Tibete. Encontram-se sempre alguns personagens idolatrados que possuem equivalência com essas histórias. E aí eu vou pedir aqui para o pastor Franco Júnior nos explicar, então, como é que essa história tão remota, de repente, chega para a nossa cultura atual, como sendo essa festa natalina. E detalhe, como sendo uma das principais festas cristãs, né? Como foi essa virada de chave aí, pastor Franco Júnior? O que é que o senhor apurou aí e chegou a isso? Antes de nós afirmarmos que é uma festa cristã, vamos ainda dar continuidade a essa origem para a gente desvendar se ela é cristã ou não, né?
porque quando a gente vai observar aqui a origem de tudo isso, nós temos o seguinte, vamos entender que o mundo antigo, o mundo grego e o mundo romano, tinham diversas festas, eles cultuavam diversos deuses. Então, a questão da celebração não era algo restrito ao povo judeu. E aí nós temos essas culturas todas com suas diversas festas. E é sabido, por exemplo, que nesse período de ciclos de um ano para o outro, já existiam algumas festas bem populares no período ocular dessas culturas, tanto do povo romano quanto do povo grego. Então, essas festas foram permitidas, foram passadas de geração em geração, e a gente vai tendo paralelo a tudo isso, essa questão da cultura romana, cultura grega, nós temos aí o avanço do cristianismo. Então, vamos só entender assim, a cultura vai se desenvolvendo e a gente vai ter ali, ao mesmo tempo, paralelo, resquícios da cultura grega, muito da cultura romana, nós temos um pouco da cultura judaica, e isso vai incluir as festas, a superstição, tudo isso, né? As crenças, e nós temos aí, lá no ano de 315, quando agora nós temos a consolidação do Império Romano aceitando oficialmente a religião como o cristianismo. E nessa virada aqui... Pastor, que século o senhor falou isso? Nós estamos no ano 315, né? Pronto, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes. Século 315, ano 315, perdão, ou seja, já passaram 15 anos do terceiro século, né? Sim. E aí, exatamente, olha, nos 3 primeiros séculos da história da igreja cristã, não há nenhum indício dessa festa. Exatamente. Os 3 primeiros séculos, se procurarmos na história qualquer coisa relacionada à festa de Natal, não encontraremos. Nós não temos. Nós temos algumas coisas que nos lembram, mas então nada que possa dizer assim, isso aqui é o Natal. Então, quando agora Constantino, o imperador, adota a religião oficial do Império Romano como o cristianismo, isso faz o seguinte, primeiro, todas as pessoas agora deveriam ser cristãs. E para encurtar um pouco a história, o que acontece é que o cristianismo incorpora um pouco, talvez até demais, das culturas que haviam naquele momento, né? Então ele vai incorporar algo da cultura judaica, vai incorporar algo da cultura romana, da cultura grega, e então você tem ali o cristianismo já multifacetado, cheio de festa, cheio de misticismo, e aí o que acontece é que algumas destas datas festivas dessas 3 culturas, elas vão se fundir agora e passam a ser conhecidas como uma festa cristã, sendo que a origem de diversas dessas festas não eram cristãs. Você tem, por exemplo, só para a gente entender, relato disso, dessas festas, da cultura judaica, a festa de Pentecostes, são diversas festas que nós temos nos relatos bíblicos. As 3 principais festas, por exemplo, dos judeus, agora ela é incorporada, às vezes um pouco menos ou mais, mas ela vem para dentro do cristianismo. Então vamos dar um salto agora na história, porque nós estamos no século III, e logo no 4º século nós temos ali a figura de uma pessoa chamada Nicolau. Se sabe que ele viveu ali entre o 4º ou 5º século, não se temos precisão sobre isso. E o fato é que quando chega no século XII, cerca do ano 1100 depois de Cristo, nós temos a figura do São Nicolau, um santo reverenciado pela igreja, e ele, para você ter ideia, ele já rivalizava ali com Maria. E olha o salto que nós estamos dando, né? Nós saímos do século III e nós chegamos no século XII com essa figura de Nicolau como uma das principais figuras reverenciadas dos santos dentro da Igreja Católica. Pastor, eu acho que os nossos ouvintes eles não são assim tão curiosos, né? Que tal a gente falar, né, desse personagem aí um pouquinho mais para frente, né? Só para dizer uma coisa, né? Deixa o ouvinte aí um pouquinho com a água na boca do São Nicolau, mas é interessante a história dele,
Mas, pastor Franco Júnior, uma coisa, por que, então, mesmo antes de ser declarada a festa cristã, né, vamos tentar dizer isso para os nossos ouvintes, por que o dia 25? Né? Então, o dia 25 tem algumas coincidências. Por exemplo, a primeira apresentada aqui seria o aniversário do tal do Nimrod, né? Desse homem rebelde. E aí isso casa também com um solstício, né? E aí, o dia 25, como era um dia de solstício, disse, então nesse dia celebramos o Deus Sol, né? Que é o Deus, então, desse sistema agora romanizado por Constantino, né? Romanizado, que eu quero dizer aqui, é dos romanos mesmo, né? Não confundir com romântico, não é? E precisa salientar que o calendário até então, nesse período, ele ainda está sendo montado. Isso, ele não era igual ao nosso. Nós estamos falando aqui já de uma, como é que eu diria, correção, a adaptação, né? E aí chegaríamos então nesse dia. Mas que argumento poderíamos dar para os nossos ouvintes para provar que Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro? Olha, aí bíblico agora, né? Isso. Agora bíblico. então vamos para o texto bíblico. Bom, vamos entender o seguinte, o texto bíblico vai dizer que no período do nascimento de Jesus, quem era ali o governador, o imperador daquele período, era Herodes o Grande. E levando em conta que esse homem morreu no período de 3 ou 4 anos antes de Cristo, ou seja, ele viveu no período antes do início daquilo que nós chamamos de depois de Cristo, o ano 0, né? Então nós vamos compreender que o nascimento de Jesus, na verdade, ocorreu antes do período que nós chamamos cristão. Ou seja, se estima aí que Jesus tenha nascido 3 ou 4 anos antes. E isso, se nós não levarmos em conta alguns outros aspectos. Por exemplo, vamos considerar que existia um possível ciclo de censo criado ali naquele período. Alguns historiadores diferem isso daí sobre essas datas que aconteciam esses períodos, mas existe algumas pessoas que vão alegar que a cada 14 anos teria esse censo. Verificando os censos romanos, a gente vai observar o seguinte, que tem um censo de Quirino que teria ocorrido no ano 6 depois de Cristo. Portanto, o primeiro censo pode ter sido por volta do ano 8 antes de Cristo. E isso nos colocaria, então, uma data bem anterior a essa que nós acabamos de falar. Então, assim, com fatos históricos, nós podemos dizer que o nascimento de Jesus está entre 8 e 3 anos antes de Cristo. Bacana, mas aí outra coisa que nos mostra também com o argumento bíblico, né, pastor? Lucas capítulo 2, verso 8, olha que interessante, diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. Então, conclusão, nesse período equivalente aí a 25 de dezembro, naquela região ali, uma região de muito frio, né, de possibilidades de neve. Então, nesse período, os animais estão aonde? Nos seus apriscos. Olha como é coerente o texto bíblico. Então, nesse período no qual o anjo vai anunciar aos pastores, né, que o Salvador nasceu, os pastores estavam aonde? Nos campos. Estavam lá cuidando das suas ovelhas ali no campo, então o clima era favorável a isso. Então não poderia ser dezembro, é mais provável que fosse por volta de março ou abril. Sim. Outra coisa que comprova isso é que quando Maria e José chegam lá na cidade deles, né, para fazer o recenseamento, a cidade estava lotada de pessoas que tinham ido cumprir a mesma ordem do censo que o senhor mencionou aí. E aí, estando lotada a cidade, o lugar que era comum nas casas era exatamente o lugar onde se guardavam os animais durante o período do frio. Mas nessa época esse lugar estava vazio porque os animais estavam nos campos. Então por isso que Maria e José conseguiram ficar ali na estalagem dos animais, porque esse lugar não estava ocupado, né? Isso. Então nem foi
digamos assim, no marco zero que nós temos do cristianismo, e nem foi no período de Natal. Isso nós podemos, digamos assim, dizer que os estudos e as evidências provam com certeza. Mas, contudo, qual teria sido a verdadeira data na qual Jesus nasceu? Não sabemos, não há informações corretas a respeito disso. Então isso, de fato, não é o mais importante para nós, porque se fosse, eu creio que Deus teria providenciado e teria registrado. O que nós poderíamos dizer é que, assim, o dia é difícil dizer, mas existe uma possibilidade quanto ao mês, né? Que a gente vai encontrar aqui fazendo algumas pesquisas. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de 1 Crônicas 24:10, né? Então, quando a gente pega aqui esses 3 itens, vamos fazer assim. Começando por Lucas, esse evangelista dá a informação de que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Isso lá em Lucas 1:5 e de 23 a 28. É dito que Isabel ficou grávida de João quando seu marido, Zacarias, ministrava no templo como sacerdote. E Zacarias foi chamado no turno de Abias. E aí vamos então entender o que é isso aqui. Aí agora, lá em 1 Crônicas 24, explica como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobriam o ano inteiro. No verso 10, diz que Abias ficou com o 8º turno, contanto que eram 2 turnos por mês, o que o calendário judeu começava no mês de Nissan. O equivalente para nós aqui seria março ou abril, né? Entende-se que a segunda quinzena de junho, mês 6 agora para nós aqui, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista, o início da gestação de sua mãe Isabel. Assim sendo, com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz isso no mês de Nissan, como a gente já falou aqui, que seria março ou abril. Quanto a Jesus, Lucas 1, versículo 26 a 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel estava no 6º mês de gestação. E isso daria por volta ali do mês de dezembro ou janeiro. Sendo assim, Jesus nasceria 9 meses depois, e isso então daria ali por volta do mês de setembro, outubro, se a gente for ter essas observações aqui. Então, seria uma hipótese bem razoável dizermos que o nascimento de Jesus seria por volta ali entre setembro e outubro. E aí a gente coincide isso com o período dos animais no campo. Sim, sim. Né? Não seria um tempo frio, como seria o tempo de dezembro já, né? Uma matemática muito coerente, né, pastor Franco Júnior? Sim. E, então, não afirma, mas, pelo menos, digamos assim, garante que não foi o dia 25. Nós temos evidências aí contundentes que não foi em dezembro e muito menos no dia 25, né? Muito bem, então vamos interagir mais uma vez aqui com os nossos ouvintes, né? Um abraço, então, muito especial para o pastor, né, Naldo, lá da Vila São Bento, né? Pastor Francinaldo. Ele e toda a sua família está nos ouvindo e ele disse: olha, pastor, sou um ouvinte assíduo, né? E, pastor Naldo, um abraço especial, sim. Né? Eu tive o prazer de conhecer o pastor Naldo desde muito jovem, né? Desde 1994, quando eu cheguei aqui na região. E então, um prazer ver a trajetória desse jovem que se tornou agora, né, um pai de família, um líder espiritual para a Vila São Bento aí. Sei que ele tem muito zelo, muito carinho, muito amor pela obra de Deus, e que Deus esteja abençoando sua casa, sua família, pastor, né, seus filhos, e também cada ovelha preciosa que o Senhor tem confiado aí, né, aos seus cuidados na igreja da Vila São Bento. Então, cada um dos irmãos também que nos ouvem aí na Vila São Bento, né, ainda lembro com carinho da grande maioria deles, né? Então, o irmão Tico e Ana, suas filhas, né, o diácono José de Souza, né, Vanos e sua família, né, me foge o nome de alguns aí, mas, né, de imagem eu tenho todos vocês aqui
no coração, e foi muito bom o tempo que passei com vocês por aí. Um grande abraço para vocês. Um abraço também para Petrônio, que está nos assistindo fielmente. Petrônio é um fiel escudeiro. Se fosse no tempo do escudeiro, mas um abraço especial para ele e para Jussier, que com certeza estão agora ali pegados na pistola de pintura, né? Assustei alguns irmãos quando falei pistola, mas pistola de pintura, fazendo aquele trabalho bonito lá na igreja, né? Na Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte. Então, um abraço aí também, sabe para quem? Olha quem nos chega por aqui, rapaz. Grande Cláudio, né? Cláudio de Josiclei, doutora Josiclei. Um grande abraço, amado. Deus esteja te abençoando aí, né? Você, sua casa, né? O bebê que já está um rapaz, né? Não é mais um bebezinho, né? Deus esteja abençoando vocês. Um prazer imenso. Ana e Dida, então, um abraço especial para vocês e para os irmãos aí da cidade do Crato, da Igreja Congregacional Ágape. Que bom interagir com vocês, conversar com vocês. Lila Genu, aí. Grande Lila, eu tenho impressão que há muito tempo atrás, lá no Sesc ou Senai, não me lembro, eu tive o prazer de ministrar algum curso para você. Eu acho que foi isso, viu? Então Deus esteja te abençoando também. Que bom, hein, amados? Né? Deus seja louvado. Pastor Franco Júnior. Mandar um abraço aqui para a turma também lá de Fortaleza. A Val está nos acompanhando online. Tem uma turma lá na Igreja Gileade, da Granja Portugal, nos acompanhando também. Tem uma turma aqui de Juazeiro do Norte, a Juliana, a Evandro Souza, estão nos acompanhando. Um grande abraço para essa turma toda. Nós temos a Rosângela, da onde é essa daqui? Vamos ver, não sei. Rosângela Silva, né? Isso, Rosângela Silva. Dá uma notícia aí para nós, Rosângela. Você está nos ouvindo de onde? Um abraço para essa turma toda. E tem aqui uma pergunta já, né? Fazendo uma solicitação aqui. Obrigado pelas explicações. Falem um pouco sobre a solução que vocês consideram melhor para essa situação. Seria melhor alterar a data para alguma data mais provável ou extingui-la? Daqui a pouco vamos dar essa resposta. Tinha que ser você, viu, Cláudio? Tinha que ser você. Mas olha, fica ligadinho aí, sim, no segundo bloco. Eu tenho um argumento especial para isso, até por conta do momento da palavra que nós vamos estudar aqui. E aí nós vamos ver até que ponto, né, isso é lícito participar ou não, né? Mas desde já eu quero tranquilizar os nossos ouvintes. Olha, não é motivo para pânico, nem para se sentir pecador ou mais santo, tá? Por favor, vamos tratar com muito carinho, com muito zelo da palavra de Deus, sim, porque a palavra de Deus é o nosso guia de referência, né, e prumo dos nossos valores. E a igreja do Senhor, qualquer que seja a sua denominação, amado, se ela for uma igreja bíblica, ela é descrita como sendo o quê? Coluna da verdade. Esse é o título do nosso programa, que é um programa direcionado para toda a igreja cristã genuinamente bíblica. Amém, amados? Vamos ouvir uma música, pastor Franco Júnior? Vamos lá? Então você fica conosco aí. Vamos ouvir uma música, então, e voltaremos já já. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve, louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo, louve, não importa, louve. Seu louvor invade o abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Muito bem, então, olha, se você está precisando aí de acessórios para o seu celular, pilhas recarregáveis ou pilhas comuns, né? Pilha para o seu relógio, relógios novinhos e braceletes, óculos, lanternas, valizes, chapéus, tantas outras variedades. Você poderá encontrar isso tudinho ali, sabe aonde? Em Virtude Variedades. Fica ali na rua Santos Dumont, no Shopping Popular do Crato. Você vai ser muito bem atendido pelo irmão Jussier. Então vai lá, adquire a tua necessidade, você será abençoado e ao mesmo tempo estará abençoando o seu irmão em Cristo. Deus seja louvado por isso. Bom, então faltou agora nós dizermos como é que chegou o dia 25, né, pastor? Os dias de hoje. A princípio era o Nimrod, né? E agora, como é que ficou? Então nós temos o seguinte, nós temos essas festas todas acolá que foram sendo associadas e inseridas ali na cultura agora cristã, nessa nova religião
oficial do Império. E aí, voltando agora para a conversa de Nicolau, porque a gente vai começar a juntar as duas coisas agora. Nós temos essa festa de Nimrod, que já estava nessa data, nós temos ali no final do ano, segundo os estudiosos, já era dia 25, e nós temos a figura de São Nicolau, que se acreditava ser uma pessoa muito bondosa. E com isso começou a ter algumas superstições, de que, por exemplo, ele presenteava as pessoas, ele dava alguns presentes às pessoas. E, inclusive, tem uma lenda que diz o seguinte, que naquele tempo nós estamos falando ainda que a noiva tinha o dote, que ainda as dívidas poderiam ser pagas com a escravidão dos filhos, ou com a prostituição deles. Então, uma família que estava sem recursos e precisava honrar algumas dívidas, vai fazer agora as suas oferendas e todo aquele misticismo na figura de São Nicolau. E aí, da noite para o dia, eles acreditam, assim conta a lenda, que eles receberam um saco de dinheiro para que pagassem, então, as suas contas. Então, se começou, a partir daquela data, a se acreditar que São Nicolau presenteava as pessoas. As freiras, então, começaram a induzir uma boa ação para as crianças, dando presentes no final do ano às crianças. Então começou a atribuir isso a São Nicolau, já com o intuito de até falar do cristianismo, mas foi sobre a figura de São Nicolau. Como se precisava de uma data para tudo isso, adivinha aí qual foi a data que colocaram a festividade de São Nicolau? Não adivinha não, que é pecado. Mas olha, vamos partir então, não pela adivinhação, mas pelo senso lógico, né? Uma vez que toda aquela comunidade do paganismo já celebrava uma grande festividade nessas nações aí por volta desse dia 25 de dezembro, então na hora que se desejou fazer uma festa que deixasse em evidência, né, todo o poder do império, né, agora através da sua religião oficial. Então, quando buscaram uma data, aqui era, por sinal, 25, data do solstício, Deus Sol também, então foi, digamos assim, agradável, foi propício juntar essas duas propostas, e aí então foi adotado a data 25 de dezembro. Até porque uma já era celebrada e a outra não tinha data. Isso, e aí isso fica, sabe em que? Só em 1525, se eu não estiver equivocado, né? Sim. Então, olha... 525. 525, essa data passa a ser oficial. Né? Isso. A data já dentro do calendário cristão como o dia 25. Mas aí o que nós temos aqui então seria a junção dessas duas datas, dessas duas festividades. Agora olha aí que interessante, amado ouvinte, porque nós temos lá da raiz onde o pastor Carvalho tão bem colocou, já o costume do pinheiro, da árvore. Mas a gente só começa a ver isso aqui por volta do ano 500, ou ali por volta, é mais ou menos isso, quando a gente vê agora a figura de uma outra pessoa sendo celebrada, né? Então a gente começa a ver agora duas figuras muito parecidas no nosso dia a dia. Seria a figura do São Nicolau, que dava presentes, seria o pinheiro, e aí então se juntou essas duas datas e passou assim então colocar presentes ali nas árvores, chamada então de Natal, que aí essa palavra vem de nascimento, e se festejava o nascimento inicialmente de São Nicolau. Para se ter uma ideia, quando chega-se na Reforma, Lutero é um que tenta fazer um meio termo acolá entre Lutero e Jesus, e ele vem dizendo agora que entre Nicolau e Jesus, isso, desculpa. Entre São Nicolau e Jesus, e Lutero acolá tenta fazer um meio termo para um e para outro, para não perder, olha que interessante, não perder uma festividade que já existia, mas aproveitar esse período para falar daquele que é o principal referencial do cristianismo, que é Jesus, né? Então a gente já tem acolá lá na Reforma com Lutero, essa ideia agora assim, já tem uma data, é uma data festiva, que tal a gente pegar isso aqui e falar de Jesus, né? Bacana, olha aí, então. Então, meu querido, olha que coisa interessante, nós somos frutos, de fato, né, de toda uma transferência de culturas de geração em geração, é isso que nós somos. Então não é à toa que
todo o sistema organizacional das cidades criadas pelo homem de nome Nimrod, ou rebelde. Todo o sistema que deu origem aí às religiões da Babilônia, né? Tudo isso influenciou gerações e gerações ao longo do tempo. E aí nós vamos nascendo e recebendo as tradições culturais desses povos e muitas vezes não sabemos o porquê. E quando nos deparamos de repente com uma situação como essa, não, essa é a festa cristã daquilo que eu faço parte, né? Então entendemos que é natural, que é comum, mas isso não necessariamente é o verdadeiro desenrolar da história, né? Então nós vamos para o intervalo obrigatório, voltaremos já já com uma reflexão da palavra e com a solução que o nosso ouvinte aí, irmão Cláudio, né, está pedindo. E aí, como é que nós vamos proceder, afinal de contas? Nos aguarda aí, e isso são cenas dos próximos capítulos. Eu prometo a você tudo que eu puder fazer pra ser tudo o que você desejou. Quero viver tudo que você sonhou. Ser muito mais você, menos eu. Eu quero minha vida dedicar, esperar o dia que te encontrarei, te abraçar e te entregar o medo que eu carreguei. Mas ele nunca conseguiu me parar. Tudo que eu puder fazer pra ser tudo o que você desejou. Quero viver tudo que você sonhou. Ser muito mais você, menos eu. Eu quero minha vida dedicar e esperar o dia que te encontrarei, te abraçar e te entregar o medo que eu carreguei. Mas ele nunca conseguiu me parar. Eu juro, ele nunca conseguiu me parar. Se sua história é a mesma, cante o lá lá lá. Gospel 103,7 FM, concessão do Ministério das Comunicações, através da portaria número 210 de 2011 e decreto legislativo do Congresso Nacional número 22 de 2014. Publicação no Diário Oficial da União, edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo
Tempo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidades a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializados Orto Vital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Orto Vital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. FM Gospel. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Quando você achou que tinha todas as respostas, o mundo mudou todas as perguntas. É preciso evoluir, ir além. Atualize-se com as últimas tendências. Desbrave mercados em expansão. Pós-Unileão. Mais de 25 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, gestão, direito e educação. Estude com professores do mercado. Experiências reais, lições valiosas. Inscreva-se em unileão.edu.br/pós. Unileão, com você sempre. A rádio que todo mundo ouve. Gospel, Gospel. FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Participe! WhatsApp 99998-4077. 9998-4077. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Salvador nasceu, toda a terra vai cantar, adorar em seu louvor. Glória, glória, in excelsis.
exposição da palavra. Amém, amados. Então, olha, vamos fazer uma reflexão aqui no livro de Esther. Se você tiver ao seu alcance aí um texto bíblico, que pode ser uma Bíblia de papel, pode ser no seu celular, no seu tablet, computador, mas caso você não tenha, deixa eu te relembrar aqui alguns episódios do livro de Esther, né? O texto fala aqui de uma jovem que era órfã de pai e de mãe, e por conta disso foi criada pelo filho, que era chamado de Mordecai. Acontece que essa jovem viveu numa época na qual o rei, penso eu, né, que cometeu aqui algumas loucuras, né? Então diz assim no capítulo 1, olha, do livro de Esther, no verso 10, diz que no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho. Então o rei, de fato, estava, né, muito alterado por conta do vinho, e aí ele ordena a Assuero, o rei Assuero ordenou a Meumã, né, e a outros, né, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem o que? Diz o verso 11 aqui na minha versão, diz assim, olha, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, ou Vasti, dependendo aí da sua pronúncia, com a coroa real. Amado, eu vi alguns estudiosos argumentarem que o pedido do rei aqui era para trazer a rainha vestida apenas com a coroa real, porque ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. E aí diz o verso 12 que a rainha recusou-se a atender a ordem do rei. Ora, me faz sentido, parece ser coerente, porque uma rainha muito bem vestida, muito bem ornamentada, iria recusar mostrar a sua beleza para os demais povos. Era preciso ser algo muito constrangedor para que aquela mulher decidisse correr o risco de não fazer isso. Então, na época da cultura aqui, a coisa era tão difícil que ela acabou perdendo o cargo, né, de rainha. E aí você sabe pela história que é feito um concurso. Então, as jovens, as virgens do reino, são levadas para uma escolha, e é uma escolha muito criteriosa. Elas passaram um ano inteiro sendo tratadas, embelezadas, para que o rei pudesse escolher cada uma delas, né? E diz o verso 12 do capítulo 2, olha, depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei, né? Então, cada uma que ia levava lá algum outro objeto, diz o texto. Esther, então, não levou absolutamente nada. Ela preferiu seguir os conselhos, né, do tio. E, apesar disso, diz o texto, olha, assim que Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, né, que é o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, amados, tudo bem, ela se torna a rainha. O tio dela continuava sendo um homem exilado, que era ele vivia nessa cidade de Suzã. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, e ele estava ali, de fato, exilado, né, desde a época de Nabucodonosor. E aí ocorre toda uma trama, mano. Mordecai acabou ouvindo uma trama que era para matar o rei, e aí ele denunciou isso, o rei foi livre, mas aí um certo cidadão lá chamado Ramã, né,
ele é exaltado, né, um posto elevado pelo rei, e aí ele queria que o próprio Mordecai prestasse, digamos assim, respeito, né, se curvasse diante dele, e Mordecai não fazia isso. Então Amã planeja todo um mal, não apenas para Mordecai, mas de fato ele acaba convencendo o rei de que havia um povo que não se dobrava diante do rei e que por conta disso esse povo deveria ser eliminado. Então Mordecai começa a interagir com Ester, e Ester vai dar a seguinte noção para Mordecai, orientação, perdão. Ele diz: olha, tio, peça ao povo aí que comecem a interceder, a orar, vamos falar nos nossos dias, né? Orar a Deus e pedir livramento, porque eu vou falar com o rei, mas você sabe, segundo a norma real, se eu for na presença do rei sem ele me chamar, eu serei morta. Mas manda o povo orar, que eu vou fazer isso. E aí, o resultado disso, amado, é que o povo orou, o rei ouviu Ester, mas aí havia um outro problema. Uma vez tendo sido dado um decreto real, o decreto real era irrevogável, nem o próprio rei poderia revogar, né? Por isso que Daniel foi jogado na cova dos leões, porque o próprio rei não podia revogar o decreto dele, mas aquele rei gostava tanto de Daniel, abrindo esse parênteses aqui na nossa história, que no outro dia, quando ele foi lá na cova, ele diz: Daniel, Daniel, será que o teu Deus, né, fechou a boca dos leões? E quando Daniel respondeu: eis-me aqui, o Senhor fechou a boca dos leões. Aquele rei, com certeza, né, foi convertido ali naquele momento e deu uma outra norma no qual o Deus de Daniel deveria ser adorado em todo o império dele. E aí, voltando aqui para os períodos dos dias de Ester, o rei já tinha dado um decreto, que foi um decreto frauduloso, criado por Amã, para que todos os judeus fossem mortos. Os mensageiros saíram levando ordens, né, para todos os sátrapas que governavam as províncias, e o dia foi marcado, o dia no qual cada judeu seria executado foi marcado. Já pensou, amado, que situação? Hoje nós vivemos aqui apavorados e com medo, né, da enfermidade, né, Covid-19. Tememos, sabemos de todo o perigo que ela tem, de que muitos já, infelizmente, foram mortos, né, por conta dessa enfermidade. Mas nenhum deles sabia de fato qual era o dia. E o judeu estava com o dia marcado para sua execução. Quando a rainha conseguiu convencer o rei de toda a trama, o rei não podia revogar o mandato dele, mas deu uma outra ordem. Tá bom, então eu ordeno que todos os judeus possam se defender, para que eles não sejam mortos. Que coisa interessante, amado. Mesmo assim, era preciso que a mão do Senhor estivesse com eles, né? Então, eu vou saltar agora para a leitura lá no capítulo 9 de Ester. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, né, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre ele, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias e o seu poder ia aumentando cada vez mais.
Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com que os inimigos fazendo com os inimigos o que bem quisessem. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também, outras pessoas citadas, que eu vou saltar aqui, e aí vou dar um saltozinho maior aqui, diz assim, olha, na cidade de Suzã, lá no verso 12 do capítulo 9 ainda, mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Era isso que o rei estava perguntando a Esther. Então ela vai responder assim no verso 13, se for do agrado do rei, permita que os judeus de Suzã, que também amanhã façam o segundo decreto de hoje, e pendurem, enforquem e tal. E aí o rei vai soltar esse decreto. Vou saltar para o verso 16, que diz assim, olha, também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender e se livrar dos seus inimigos. E aí continua essa defesa, digamos assim. E aí, amados, sabe o que é que vai acontecer? Os judeus, então, vão definir essa data aqui como sendo uma data na qual eles celebram uma festa. Uma festa celebrando, na realidade, o livramento. Porque todos estavam destinados a serem eliminados. Todos os judeus estavam destinados a serem eliminados nessa data. Mas foi nessa mesma data que Deus deu livramento de todos os seus inimigos. Verso 23 diz assim, assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o chamado Pur, isto é, sorte para os assolar e destruir. Mas aí Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, dele e de seus filhos, que foram enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, nome de Pur. E daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos e os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos. Vou parar por aqui para a gente refletir no seguinte. Você observou o que o texto disse assim? Olha, daí por diante, Então, por causa de tudo aquilo que aconteceu, olha o verso 27. Os judeus decidiram que eles mesmos e os seus descendentes e todos os que se juntassem a ele não deixariam de comemorar a data desse livramento. E aí o judeu celebra o dia do Purim até hoje. Mas aí deixa eu te dizer uma coisa, tá? Segundo o que falamos aqui, pastor Franco Júnior e amado ouvinte, a festa do Purim não foi uma festa ordenada por Deus. Não foi isso, não foi. Mas é uma festa que eles celebram, um grande feito de Deus, que foi virar a chave da condenação do povo judeu em o livramento do povo judeu. E aí eles decidiram celebrar isso. Então eu acho que nós precisamos, respondendo o nosso amado ouvinte, e aí, como vamos nos comportar diante do Natal? Nós devemos nos comportar, penso eu, da seguinte maneira, olha, a Bíblia mandou celebrar o Natal? Não,
Não, não mandou. A Bíblia não manda celebrar o Natal. Então, porque ela não mandou, nós estamos proibidos de fazer isso? Também não. Está aqui uma festa, um exemplo, né, da festa do Purim, na qual os judeus decidiram por si mesmos, né? Ou seja, não foi um mandamento do Senhor, mas eles celebram um grande feito do Senhor. Então não é porque a Bíblia não fala que é proibido. O Natal foi criado então pelo povo judeu? Não. O Natal foi criado pelos cristãos, até eu diria assim, não, né? Foi, embora decretado por Constantino, ele se aproveitou de uma data já existente, como argumentado ao longo desse programa, né? Adaptaram isso para aproveitar o ajuntamento das multidões, mas de fato essa festa não é uma festa que caracteriza pela sua origem, né, os conceitos e o princípio do cristianismo. Foi apenas aproveitado. Mas a grande pergunta é isso, e apesar disso, nós podemos fazer bom uso da festa natalina, assim como os judeus, né, nos dias de Mordecai e até hoje, celebram um livramento de Deus, no qual nem foi ordenado pelo próprio Deus, mas eles celebram o livramento de Deus. Será, pastor Franco Júnior, que o Natal não pode ser celebrado apesar de uma péssima origem através do histórico aí de Nimrod, um rebelde, né? Apesar da associação de uma árvore que permanecia viva por causa da crendice de que o espírito de Nimrod vinha todo ano renovar aquela árvore ali e por isso se deixava presente. Será que o que fazemos hoje não pode ser convertido também em algo que possa exaltar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente? Então eu penso que podemos e que devemos, amados. É o que eu penso. Eu, particularmente, entendo que podemos aproveitar a festa do Natal, sabendo que Jesus Cristo nasceu provavelmente 6 anos antes, sabendo que provavelmente, né, aliás, com certeza não foi no mês de dezembro que Jesus nasceu, mas provavelmente março, abril ou até setembro, como exposto aqui pelo pastor Franco Júnior. Então, isso são detalhes, o que importa é o que nós defendemos ao longo de todos os programas aqui, de que Jesus Cristo nasceu porque ele foi profetizado. Ele foi gerado de Deus, gerado no útero virgem de uma mulher, porque Deus não usa coisas que já foram usadas por pecadores. Então precisava ser uma mulher virgem e um útero virgem. Assim como quando Jesus vai entrar triunfalmente em Jerusalém, ele usa um jumentinho que nunca havia sido montado. Assim como mesmo após a crucificação de Jesus e a sua momentânea morte do corpo espiritual ali por 3 dias, Jesus não poderia ser depositado em uma cova que já tivesse visto a corrupção do ser humano. Mas Jesus é sepultado, né, em uma cova virgem também. Porque esse é o Deus que nós cremos, amado. Então o que importa é a essência do nascimento de Jesus em qualquer momento que ele possa ter nascido. O que importa é que nós precisamos enfatizar: Jesus Cristo nasceu porque ele foi gerado de Deus, ele habitou entre nós e há testemunho dos pais, dos antigos, nos quais disseram que, olha, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Até mesmo a ciência, se nós considerarmos o evangelista Lucas como médico e adepto da ciência, que começa o seu evangelho dizendo, olha, embora muitos tenham feito já, né, muitas descrições dos fatos que ocorreram e dos quais somos testemunhas oculares, eu também decidi fazer uma minuciosa investigação, isso é critério científico, dos fatos que ora nos sucederam, para dar entendimento a você, ó amado, né, Teófilo, amado, Deus, Teófilo, filho de Deus, digamos assim. Não necessariamente o nome de alguém, mas muito possivelmente
uma carta endereçada a todo aquele que se entende filho de Deus. E essa é a oportunidade que temos, amado, de celebrarmos o nascimento do Filho de Deus no nosso meio, que foi profetizado exatamente assim: Emanuel, Deus no nosso meio. É isso que nós precisamos aproveitar. E aí, que tem algum problema então se eu tiver uma árvore de Natal em casa? Bom, você precisa entender que ela tem uma origem um tanto quanto ruim. Mas se você disser, olha, se essa árvore não escandalizar, se você estiver plenamente consciente que ela não passa de um mero enfeite natalino, mas que nela não há nada relacionado a essa história ligada ao possível Nimrod, talvez não tenha problema você tê-la, como também entendo que não tem problema nenhum se o seu Natal não tiver a árvore. O que não pode faltar no seu Natal é a pessoa de Jesus Cristo. O que, infelizmente, muitas vezes faltam. As famílias se reúnem, trocam presentes, as famílias bebem, as famílias comem, as famílias celebram tudo e qualquer coisa, menos a pessoa que deveria ser celebrada. Jesus Cristo, Senhor, Autor, Consumador da salvação. Esse que nós precisamos celebrar. E que tal você, então, fazer uso da celebração do Natal? Você que é cristão, que tem perfeitamente consciência, tem uma cosmovisão correta, que tal você dizer o seguinte: olha, eu preciso me infiltrar na festa natalina dos meus parentes, que vão beber, que vão ignorar, que vão fazer tudo menos celebrar o nascimento de Jesus. Mas eu vou estar infiltrado lá dentro para fazer a diferença, para pedir a oportunidade, para anunciar o significado desse dia que celebramos, qualquer que tenha sido ele, que Jesus Cristo nasceu para vencer a morte, porque ele ressuscitou, para, de uma vez por todas, declarar o inimigo de Deus derrotado, para de uma vez por toda abrir o caminho que ele abriu, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele fez isso tudo para que os homens pecadores pudessem se enxergar pecadores, pudessem ter a oportunidade de se arrependerem e assim serem reconciliados com Deus. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amado, se infiltra nesse Natal para que você faça diferença no meio dos seus familiares. Você está consciente de tudo, então fica tranquilo, né? É como Paulo nos orientou: olha, onde você estiver, coma de tudo, participe de tudo, dê graças a Deus, né? Mas se alguns daqueles que Paulo diz, olha, mas se houver alguém que é fraco na fé. O fraco na fé, amado, é aquele de pouquíssimo conhecimento bíblico, de pouca compreensão, e que por isso a fé dele não é estabilizada, não é firme. Ele anda atrás de ventos de doutrina, ele anda cambaleando. Então, se alguém assim, né, estiver te criticando ou qualquer coisa, abstenha-se para não levar o fraco na fé a cair. Mas lembra-se que o nosso foco é alcançarmos aqueles que ainda não reconheceram-se pecadores, ainda não reconheceram Jesus como sendo a providência de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Então, que nesse Natal, amado ouvinte, você possa fazer essa grande diferença na vida das pessoas. Você possa, então, celebrar junto com os seus familiares. É hora de pedir perdão, é hora de se humilhar, é hora de agradecer a Deus, é hora de orar, é hora de dar bom testemunho. Não é hora de chegar na casa de ninguém e criticar
a árvore de Natal dele, os presentes sobre a árvore ou qualquer coisa semelhante. Você é cristão, você tem o conhecimento da verdade. Você tem o conhecimento da verdade, a palavra de Deus diz que ela te libertou dessas coisas. Então não vamos julgar aqueles que ainda estão presos a essas coisas, mas que você seja canal de bênção, canal de vida, canal de luz. Porque caso contrário, amado, nós vamos estar amarrados em algumas coisas que são meramente culturais, tradicionais e jamais representam a realidade, né? Jamais. Então, por exemplo, tem lá o episódio que nós conhecemos como os 3 reis magos. E a Bíblia não fala exatamente assim, né? São algumas coisas que talvez o pastor Franco Júnior possa, mais uma vez, nos auxiliar aqui com algumas inverdades que temos do ponto de vista cultural, mas que a Bíblia não menciona essas coisas e de tanto ser tradição, nós reputamos por verdadeiras, né? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça durante esse Natal, que você faça uma grande diferença no meio dos seus familiares, que todos eles possam perceber aquilo, né, que pouca gente percebeu, né? Aquilo lá que me fugiu o nome agora do... Me ajuda aqui, pastor Franco. Do homem que estava no templo quando Jesus foi ser apresentado e ele tinha recebido de Deus a promessa de que ele não morreria sem ver, né, a pessoa do Salvador, né? E olha que interessante, né? Quando Jesus entra lá no templo para ser apresentado, não passava, digamos assim, de um casal pobre que só tinha, na realidade, 2 pombinhos e 2 rolinhas para apresentar ali, né? Só tinha isso, ele não tinha, né, nada a mais para chamar atenção, né? Ninguém dizia assim, olha, lá vem o filho dos ricos, né? Vamos, né, celebrar, né? Era um evento para ser totalmente despercebido, né? Totalmente despercebido. E aí o homem de Deus olha e diz, agora, Senhor, tu pode me despedir em paz, porque os meus olhos, né, contemplaram, né, aí o Salvador do mundo, tá? Então, amado, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Vamos orar então, amado. Soberano Deus, eu quero te clamar que a tua graça assim, imensurável, Senhor, a tua graça transcendente, alcance cada um dos nossos ouvintes agora, onde quer que ele esteja, Senhor. E que a casa de cada um deles seja preenchida pelo bálsamo da tua graça, seja preenchida pelo ambiente que transforma a vida do ser humano. Que o teu Espírito, Senhor, derrame o dom da fé que salva em cada morador dessas casas que nos ouvem agora. Em nome de Jesus, nos abençoa com a fé, Senhor, para que possamos celebrar de fato um Natal que exalta o teu nascimento, independente de ano ou dia específico ou mês. Mas o que nós dependemos é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus da eternidade. Senhor, nós te adoramos por isso, nós te bendizemos por isso, e te clamamos que tu visite os lares dessa nação nesse Natal, que tu se revele, Senhor, como Salvador que tu és. Que as pessoas deixem as suas idolatrias, os seus costumes, as suas tradições, para te louvarem, para te seguirem, para se debruçarem na aquisição de conhecimento relativo à tua pessoa. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Então, com tudo isso, pastor, a gente pode concluir agora dando alguns motivos, já que o ouvinte agora conhece claramente qual é a nossa Está orientado, opinião, né? Sim, sim. O que é que nós pensamos? E aí, para
fomentar essa tradição, podemos citar aqui alguns aspectos do porquê celebrar o Natal, né? Por que nós deveríamos fazer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, pastor, porque o Natal é um evento bíblico. Nós temos aqui a celebração exatamente do texto que você citou lá em Isaías 9:6, um filho se nos deu. Eu acho que nós precisamos fazer isso porque, não pelo aspecto natalino, mas a celebração disso já é uma ordenança bíblica, já que o próprio Senhor Jesus faz isso com a ceia. Fazer isso em memória de mim. Então, eu acho que nós precisamos fazer sempre esse memorial ao Senhor, lembrar que o Senhor nasceu o Salvador e que por conta disso, toda a nossa trajetória, toda a nossa história foi mudada. E nisso não é apenas a nossa sorte, não é apenas a nossa vida que melhorou. Nós precisamos celebrar o Natal com a alegria de quem agora tem a vida eterna transformada. Nós temos um futuro final, destino final do homem, daquele que crê no Senhor, ele foi alterado. Então, o primeiro motivo que nós encontramos aí para celebrar o Natal é festejar agora uma nova morada na eternidade, porque um filho se nasceu. Eu acho que o segundo ponto, pastor, que a gente precisa fazer, se a gente vai fazer no primeiro, porque é um elemento bíblico, e o segundo vem quase que semelhante a esse, é porque é um lembrete do que o verbo se fez carne, né? Conforme lá em João 1, vai dizer que antigamente era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos estar constantemente com essa lembrança de que nós temos um Deus presente, nós temos um Deus acolá que nós podemos confiar. Não é apenas uma espécie de divindade, um ser transcendental que não ouve, que não toca. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras que ele se fez carne, habitou no nosso meio, e as promessas dele são reais para as nossas vidas. Então, os dois primeiros aspectos que nós precisamos celebrar o Natal é que nós precisamos estar com isso constantemente na nossa mente. E se a gente faz isso na ceia, a gente poderia fazer isso em um momento especial da nossa vida com aqueles que não participam regularmente da ceia. Se nós fazemos essa lembrança, esse memorial ao Senhor, que é tradição em todas as igrejas, uma vez por mês, a pergunta é por que nós não aproveitamos essa celebração que já existe por todas as pessoas, e por que nós não fazermos isso agora com os nossos amigos, com os nossos familiares? Porque todas as empresas, ou pelo menos boa parte delas, fazem essa celebração natalina, momento de troca de presentes, um momento de confraternização. Eu acho que seria um momento ideal para que a gente relembrasse que isso é um evento bíblico, e lembrar que o verbo se fez carne, há um Deus real, vivo conosco. Terceiro momento seria o complemento disso, momento de anunciar a Cristo. Eu acho que no momento em que nós temos a celebração, a reunião de pessoas que não conhecem a Deus, eu acho que naquele momento nós deveríamos aproveitar isso e falar do verdadeiro Natal. Não só daquela troca de presentes, mas mostrar o que é que nós estamos celebrando realmente acolá, que é algo muito maior do que aquele presente físico que hoje existe e amanhã não mais, por algum motivo. Mas nós recebemos uma dádiva, um dom de Deus, um presente do alto, e nós precisamos anunciar isso. Eu acho que, em quarto lugar, pastor, um bom motivo para nós celebrarmos o Natal se nós estamos anunciando a esse Cristo, nós também devemos anunciar o amor que vem com ele. E nesse momento seria um momento apropriado para que a gente tivesse um momento de comunhão, principalmente com a família. Juntar a família, celebrar isso. E me permita, pastor, eu venho de uma tradição familiar, acho que de longa data. Minhas primeiras lembranças lá na minha infância era de meu pai celebrando o Natal. Eu acho que
em toda a minha vida, nunca passei um Natal sem celebrar. E quando eu falo celebrar, não é esse Natal de presente, era um Natal de juntar a família, é uma oportunidade, nós termos as pessoas todas juntas ali ao redor da mesa. Então sempre tinha um banquete, se preparava isso com antecedência, fazia o convite às pessoas, porque era um momento especial. Às vezes, alguns familiares, era o único momento em que poderia se sentar à mesa. As pessoas, às vezes, moravam distantes. Por exemplo, eu agora resido aqui em Juazeiro do Norte há 10 anos. Mas esses períodos eram períodos de nós estarmos junto com os familiares. Então, eu saía daqui ou eles vinham para cá, mas era um momento de nós estarmos juntos. E isso ainda acontece, tentamos preservar isso, né? Então, eu acho que, em quarto lugar, seria um momento muito propício para a comunhão. Em último lugar, pastor, eu acho que aqui tem uma questão de obrigação nossa como cristão. Nós vivemos em um período onde tenta se excluir a questão religiosa de todos os meios. Embora o Estado seja laico, as pessoas não compreendem isso na prática, então tentam excluir toda religião. E eu acho que um cristão fazer coro para que se exclua a festividade do Natal, hoje se exclui o Natal errôneo, mas uma festa religiosa. Amanhã se exclui o nosso direito de culto, que é outra celebração religiosa. Então eu acho que um cristão ele não pode fazer coro contra a celebração do Natal. Ele precisa fazer as correções necessárias para que o Natal seja celebrado na figura do Senhor Jesus. Então, quando nós vamos ver o Natal, eu acho que nós precisamos sim fazer com que a sociedade civil celebre cada dia mais o Natal. Isso é um resgate da cultura cristã, quer queira, quer não queira, como nós já explicamos aqui, por mais que as suas origens não sejam no cristianismo, mas nós não podemos negar que essa festa é uma festa tipicamente cristã. E nós precisamos celebrar isso, nós precisamos lembrar disso. Não como se celebra hoje o mercado e a publicidade, mas lembrando daquilo que eu já falei aqui, o Senhor do Senhor Jesus. Então eu acho que esses 5 motivos, porque é um evento bíblico, porque é um lembrete de que o Verbo se fez carne, porque é um momento de falar de Cristo, porque é um momento propício para a comunhão, e um momento propício para que nós venhamos expandir a religião cristã no meio civil. Amém, amado. Deus seja louvado por isso. Então, amado ouvinte, né, que maravilha podermos compartilhar com você, essa é a palavra que eu queria dizer, né, compartilhar com você de momento assim que eu considero tão rico, né, no qual sabemos que a grande maioria das pessoas simplesmente desenvolvem a manutenção daquilo que é tradição na vida deles, né? E aí muitos não têm a devida sagacidade para pesquisar, para investigar, para ir atrás. E eu acredito que daqueles que nos ouvem é possível que muitos fiquem surpresos com algumas coisas que nós falamos e passamos aqui para vocês, né? Então, mas olha, a Bíblia nos recomenda coisa do tipo assim, olha, não se associe com as obras das trevas, né? Antes condenem-as, né? Então vamos considerar que isso são coisas de fato maléficas, né? E nós não podemos considerar que o Natal em si, só porque foi deturpado, só porque passa longe de uma realidade, que ele é algo maléfico, né? Poderá, digamos assim, não fazer nenhum bem para aqueles que continuam sem perceber a pessoa de Cristo Jesus. Mas que é uma excelente oportunidade para fazermos isso, né? As pessoas, sem dúvida nenhuma, estarão mais sensíveis nesse momento, né? Creio, pastor, que algumas pessoas que são mais radicais, eu acho que deveria ponderar no seguinte: se nós vamos adotar meramente o que é a exigência bíblica, uma orientação bíblica, então talvez a gente tivesse que repensar algumas coisas. E olha só, como é que é o nosso casamento, a nossa festa de casamento? Que todos nós não questionamos, apenas replicamos. A inversão, né? Você valoriza mais a noiva do que o noivo, né? Então nós temos aqui, eu acho que repensar isso aí também. Então,
baseado nisso, não quero gerar polêmica e talvez gerar assunto para um outro programa, mas eu acho que a gente tentar fazer essa exclusão dizendo que não é um mandamento bíblico, tem muita coisa que nós adotamos na cultura cristã e que também não é um mandamento bíblico, né? É verdade, né? Então eu talvez iria trazer apenas mais uma seguinte ressalva para nós, pastor, né? Infelizmente, dado a característica ou a essência equivocada do Natal, né, as pessoas talvez acabem alguns sofrendo mais. Por exemplo, no sentido de que é Natal e eu não estou financeiramente em condições de dar presente para os meus familiares. E há aqueles que não vão poder dar o presente nem sequer para o seu filho. E aí vão sofrer, vão estar depressivos, vão estar se achando inúteis, se achando que não são ninguém. Quando se eu tiver a devida compreensão e entender que, né, aqueles presentes, ao contrário do que a gente pensa que seriam os presentes dados lá pelos reis, né, que foram visitá-lo, esse presente tem origem lá na história de Semíramis, né, mãe de Nimrod. Colocar presente sobre aquela árvore. Então, se eu compreender bem isso, eu posso perfeitamente entender, olha, é possível ter um Natal sem presentes? É, amado. Só com a presença de Jesus, mas é possível ter um Natal sem presente. Então, não entra em dificuldades financeiras, não entra em depressão, não entra em angústia, porque você não estava em condições de comprar um presente. Ah, mas é porque lá na minha família vão me dar um presente e eu não posso dar. Eu sei bem o que é isso. Participar de momentos em família na qual todo mundo tem um presentinho para você e você estava sem condições de dar e vai ficar só no muito obrigado, né? Passando mal e sofrendo. Infelizmente, são os valores, né, da sociedade a qual nós vivemos. Portanto, amado, a única coisa que não pode faltar no Natal é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade, pastor Brasil? Sim, sim. Essa deve ser lembrada, e aí ressalva, não só no Natal, né? Essa aí são oportunidades que nós devemos criar, mas isso deve ser feito todos os dias da nossa vida. Portanto, se os ouvintes nos permitem, pastor, podemos dar o seguinte conselho: celebre, festeje com pessoas que você ama, aproveite esse momento, sentar à mesa e compartilhar momentos. Esse período as pessoas ficam mais propícias ao amor, mais propícias à aproximação. O momento é mais propício para que a gente anuncie. Portanto, meu conselho, aproveite esse momento, celebre o Natal, anuncie a Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Amém, mano. Deus seja louvado por isso, então, amado. Vamos ouvir, né, uma música, e aí a gente vai voltar já e conversar mais algumas coisas aí com você. Deus seja louvado. Fica com... Num certo dia nebuloso, um pouco chuvoso e frio, me encontrei preguiçoso vendo vídeo com poucos views. Na pele arrepio, bem nervoso aprecio, curioso pra ver o final que ainda ninguém viu. A lágrima que escorre dos meus olhos sem que eu mande, seco com a manga da camisa com restos de pão. O roteirista que não alisa com suspense que é grande, e antes do fim algo forte tocou meu coração. Num instante percebi
Cristo Senhor, 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 Ele vive em mim, hoje nele sou, mais que vencedor, vamos celebrar, Cristo Senhor, 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 Ele está aqui, vamos nos alegrar, Ele é a nossa paz, vamos festejar, Cristo Senhor, 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 Ele reina, Cristo Senhor, sobre a terra, Cristo Senhor, na igreja, Cristo Senhor, vamos exaltar, Cristo Senhor, sim. Cristo Senhor, 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 Ele é o Senhor. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Aleluia, amado. Estamos de volta então, mas já chegando, infelizmente, ao finalzinho do nosso programa. E aí eu queria agradecer muito você que está nos ouvindo aí até agora. Então, um abraço especial para você. Que Deus esteja abençoando sua casa ricamente. Pastor Franco Júnior, vamos mencionar aqui, aqueles que estão nos ouvindo, então os irmãos aí lá na Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte. Então, para você que não nos conhece, amado, a Igreja Congregacional de Juazeiro fica aqui na Rua Doutor Mauro Sampaio, no número 88. Então, nós temos os cultos presenciais no momento, somente no domingo, a partir das 18 horas. E aí você é nosso convidado. Você possa estar participando conosco e você também poderá nos encontrar no YouTube, no canal aí IEC, ou seja, Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro do Norte, Coluna da Verdade. E aí você vai encontrar as transmissões dos nossos cultos, tanto no domingo quanto na quarta-feira, culto de oração, tá bom? Então, um abraço especial para os irmãos aí da igreja lá aqui em Juazeiro, dos irmãos lá em Crato, um abraço especial. Irmã Damiana, que tem sido fiel, nos ouve a cada domingo. Deus esteja abençoando sua saúde, irmã, viu? Em nome de Jesus e toda a sua casa aí. Pastor Franco Júnior, quem mais nos assiste aí? Rapaz, um grande abraço para os amigos que nos ouvem aí, amigos de longa data, e distante agora um pouco, mas que devido à tecnologia conseguimos nos aproximar. Então quero mandar um abraço aqui, olha só, para o Everardo, grande amigo, a sua esposa Leninha, lá em Fortaleza, a irmã Herbênia, esposa do saudoso pastor Ivan, a irmã Edilma e Sara estão no Rio de Janeiro, assim também como a missionária Ana Cândida, que agora são ouvintes assíduas do nosso programa. A irmã Noemi Alencar está na Bahia, assim também como a irmã Cícera Gomes, a Branca, lá em Paulo Afonso, também na Bahia. Um abraço para Val, que tem nos acompanhado também lá de Fortaleza, a Igreja Gileade, da Granja Portugal. E uma turma aqui que mandou um alô,
estava conosco durante todo o programa, Evandro, a Adriane e Francisco, quem mais? Amigo Franzé, lá em Fortaleza, a Lila e a Bela, que estão nos acompanhando aqui, irmã Eriluz, o Berg, todas essas pessoas, a Juliana, a Marina e a turma da Igreja Gileade aqui em Juazeiro do Norte. E tem uma turma boa hoje aqui nos acompanhando. Nos perdoe se nós não citamos o seu nome aqui, mas tem uma turma aqui nos ouvindo. Queremos mandar um abraço. E assim como a Igreja Congregacional, você também nos encontra nas nossas redes sociais. Basta colocar lá Gileade Juazeiro e pode acompanhar os nossos cultos. Inclusive amanhã nós teremos o nosso culto de Natal e estamos fazendo já aqui o convite para você que nos ouve, querendo estar conosco. Será um grande prazer recebê-lo amanhã para o nosso culto natalino. Então, que Deus os abençoe. Sábado que vem nós estamos de volta, né, pastor? E aí, para a gente encerrar essa série, nós vamos falar então, se nós falamos hoje do nascimento de Jesus e tudo que significa o Natal, na próxima semana queremos convidá-lo então para falar de Natal, mas da perspectiva da segunda vinda de Cristo. Então, que Deus os abençoe. Obrigado, pastor, por mais uma vez poder compartilhar um momento com você. Então, terminando aí, mais um abraço aí para o pessoal do Sítio Barreiras, tá, irmão? Nós vamos ter que orar aqui, fora do ar, porque o tempo está acabando, mas ouvimos aqui o seu pedido de oração e vamos orar, tá bom? Deus te abençoe, fica conosco aí. Próximo sábado, não perde não. O último programa da série, falando então sobre o retorno de Jesus. Fica com Deus. Acabou de ouvir programa Coluna da Verdade. Até o nosso próximo programa.